Olá, queridos, queridas, boa tarde, graça e paz para todos. Meu coração está muito alegre, por isso eu vim aqui gravar esse vídeo para passar algo para vocês de extrema importância. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí cada um responde para si mesmo, entendeu? Acabei de vir da fonte, a fonte que jorra água limpa, quinta, domingo, e sempre que a gente está com aqueles que se colocam na brecha, aqueles que pagam preço para poder ter água limpa para nos dar, né? Então é muito bom, é com meu coração alegre que eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, mesmo se estiver doendo, mesmo se eu chorar uma noite, mesmo se eu passar aflição uma semana, porque quem disse que seria fácil? Porém, tudo é possível ao que crê. E eu, nesta tarde, resolvi fazer mais esse vídeo aqui para dizer para você que é possível. Todos nós temos uma história. Talvez a tua história foi uma história de sucesso, talvez tenha sido uma história de fracasso, talvez você veio numa família de acolhimento, top, beleza, talvez você veio numa mediana, talvez você veio numa super acolhedora, eu não sei, mas você sabe e Deus sabe. Por quê? Em cada uma dessas famílias foi Deus que nos permitiu chegar, porque Ele é o autor da vida, é Ele que prepara, né, a chegada de todos. E aí, muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas depois quando a gente começa a caminhar através do resgate de uma dracma perdida, que é assim que eu me sinto, uma dracma perdida, resgatada pelo Senhor, a qual me tirou do lamaçal da lama do pecado e que todo dia tem me lapidado. Uma pedra bruta sendo lapidada, um vaso imperfeito na mão do oleiro. É assim que eu me coloco diante dele, porque eu não sou nada se não for Deus na minha vida. Uma pessoa imperfeita, cheia de falhas, porém com o coração agradecido a Deus por todos os benefícios a qual Ele tem me colocado. Muitas das vezes as pessoas olham para mim, olham para você, né, e nos julgam, porque o homem tem o dom de julgar, de querer achar, né, talvez que são melhor do que aqueles que estão lá embaixo, talvez pela uma postura, pela uma atitude de você se colocar. Muitas das vezes vai aparecer aquele que vai te dar a mão, igual lá em Atos 3, né? Que vai ter aquele cara lá que ficava na porta do templo esmolando e passava um montão e davam qualquer coisinha para ele. Porém, Pedro e João, quando passaram, disse que não tinha ouro nem prata. Resolveram dar a mão àquele homem e tirar aquele homem do chão. Às vezes a gente vai encontrar esses Pedro e João, mas outras vezes a gente vai encontrar irmãos que vai olhar para a gente, vai ver a gente sobressaindo, vai ver a gente tendo sonhos, vai ver a gente tendo projeto, e aí vão começar a tramar para poder querer nos jogar dentro do poço para nos matar. Porém, Deus tem um projeto comigo e contigo, Deus tem propósito para nossas vidas, e Ele, mesmo naquela trama de quererem nos matar, Ele faz com que passe uma caravana de pessoas estranhas, né, ismaelitas, para poder nos levar. A gente pode ser até vendido. Às vezes a pessoa não sabe nem da nossa história, né? E aí quer nos comprar de qualquer maneira, nos leva. Porém, Deus prepara pessoas para sempre estar nos resgatando, para que o propósito dele venha se cumprir, para que o propósito dele venha sobressair, venha ser, né? Sobre as nossas vidas. Quem é a Valéria Lins? Valéria Lins é uma menina que nasceu numa família improvável, uma família conturbada, uma família que não tinha afeto, uma família a qual era brigas diariamente, nossa. Mas eu vou parar por aqui porque a Valéria Lins vai contar essa história de outra forma, em outro momento. Mas a Valéria Lins,
é a filha mais velha da dona Célia Regina e do seu Jorge Laçaval, a qual, né, tem cuidou dos seus irmãos menores e fazendo tantas coisas, se movimentando com tantas atitudes para poder fazer, porém, era perdida. Não tinha direção, mas papai colocou Valéria Lins no meio dessa família. Antes era Valéria da Conceição. A Valéria Lins, a senhora Valéria Lins é hoje, depois que apareceu, né, um Boaz para poder resgatá-la, para poder sustentar, para poder dar, o nome, dar um casamento. Gente, que coisa maravilhosa! O meu Boaz, o meu Geraldo Luiz, ele é o Lins, a qual me deu esse Lins, e aí a gente vai todos os dias construindo tijolinho por tijolinho, mas isso também é uma outra história. Eu tô falando aqui para vocês, que eu falei que eu ia perguntar, o que você tem alimentado a tua mente? Com que você tem alimentado a sua mente? Com lixo ou com luxo? A vida é feita de escolha. Eu alimentava minha mente com lixo. Como assim? Tá tudo certo, tá tudo bom. Mentira, comendo migalhas. Sabe, quando pessoas vinham, falavam, né, contigo uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E aí, já vem esse pessoal, já vem esses crentes, já vem. A palavra diz que não adianta ficar jogando pérolas aos porcos, porque o porco não entende, né? Porcos você vai colocar ele cheiroso, vai colocar ele adornado, vai colocar pérolas, ele não sabe o significado de uma pérola, ele vai ali, ainda vai amassar e ainda vai comer a pérolas e vai botar pelo aquele lugar, né? Descartar de uma forma errônea. Mas quando você joga a semente numa boa terra, essa semente ela produz frutos. E esses frutos ele vai aí levando vida. Porém, quem quiser comer do fruto, venha e senta à mesa, participa dessa mesa para poder comer desses frutos. E eu tenho todos os dias, desde que o Senhor me resgatou, lá no finalzinho de dezembro de 2010, né, foi aonde eu tomei a decisão que a vida é feita de escolha. E aí comecei a ter essa experiência, e a minha maior experiência aconteceu no dia 11 de 2011, exatamente às 11 horas, 11 alguma coisa. Eu tive a minha maior experiência com esse autor da vida. E dali para cá, eu comecei a caminhar com a minha pouca força, com a minha fraqueza, porém ele me fortalecendo. E eu fui buscando. E aí me alimentando, botando, olhando. Porque é através, né, da palavra do Senhor que a gente é liberta. A palavra diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Tantas coisas que eu passei nesse período de 2011 até aqui, lugares que eu cheguei, que vinha uma comida, e eu comia, aquela comida não descia legal, não fazia mal, e eu falava assim, melhor tá lá onde que eu tava, da onde eu tava, né, fazendo as coisas erradas que eu fazia. Que tipo de coisas erradas? Fumando cigarrinho, bebendo. Olha, não que tá lá na Bíblia, você não pode beber, isso aqui, não tô falando disso, que eu não tô falando de religião, tô falando na liberdade em Cristo Jesus. Porém, no meu caso, para mim, não quero saber mais, que não me fazia bem, entendeu? Não era saudável para mim. E a outra coisinha, um cigarrinho disso, um cigarrinho daquilo, para mim não me fez bem. A gente tem que olhar e saber o que faz bem para mim, né, e para você. A vida é feita de escolha. O próprio Pai, o Criador, ele nos dá escolhas para nós escolher qual caminho a gente deve seguir. É o Pai que ensina aos filhos o melhor caminho a andar, né? E nessa alegria do meu coração, eu resolvi fazer esse vídeo agora, porque meu coração tá alegre. Como eu disse, eu bebi da fonte
e bebi água que me saciou a sede. Então, quando a gente recebe uma coisa boa, a gente quer compartilhar, a gente quer falar, e já que é nas redes, não é religião, é sobre o amor de Cristo, é sobre mudança, é sobre renovação, é sobre liberdade, eu venho falar para vocês, né? Na próxima ocasião, já está chegando, está pertinho, eu vou contar com mais detalhes sobre a minha história, porque eu sei que tem muita gente também que tem uma história parecida com a minha, pior do que a minha, talvez, né? Mas muitos deixam do jeito que tá e acham que tá bom, e não é assim. Sabe por quê? Eu tive que passar ali na emergência do Hospital Municipal Salgado Filho com a minha irmã, e eu vi um caso ali que me deixou assim, eu falei, Senhor, misericórdia, Deus, o que é isso? 4 jovens, mulheres, senhoras, que deram entrada ali com intoxicação de remédios e veneno. As mulheres estavam conversando, né, assim, o pessoal que foram lá com elas fizeram um encontro que elas já não estavam mais aguentando a carga e elas resolveram tomar esse medicamento para poder se suicidar, achando que isso ali era o melhor para a vida dela. Mas eu vou te dizer que não é. Eu também um dia, quando eu estava nas trevas, eu pensei isso, mas graças a Deus o Senhor me alertou e o Senhor me ajudou, e o Senhor foi colocando pessoas que, como eu vou dizer, sempre eu digo que pessoas precisam de pessoas, e você tem que saber com qual tipo de pessoa você deve contar. Tem a classificação depois, já tem um videozinho aí falando sobre isso aí. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que eu decidi alimentar a minha mente com coisas saudáveis. Qual é o saudável? Palavra de Deus e pessoas que já estão acima de mim, que têm pensamentos bons, que são criativos, pessoas que nos fortalecem, pessoas que seguram na nossa mão e que diz que nós somos capazes, nos estimula a caminhar, pessoas que diz, pega a tua cama, levanta e anda, pessoa que diz, você tem luz, você brilha, cola comigo que tu brilha, pessoa que diz para você assim, vai, posta, faz, cuidado, você sabe como é que é a rede social, porém você está debaixo da bênção, você receber a cobertura espirituais dos seus líderes, isso é muito bom, você ser abraçada pelo Boaz da sua vida, e esse Boaz todas as manhãs que dorme contigo, te levanta, te estimula a dizer você é forte, corajosa, porque sabe o momento de choro, sabe os dias das suas dores, te conhece, sabe quem você é, e graças a Deus eu sou uma pessoa que a cada dia estou me transformando, porque não é a situação da minha história, não é as dores que eu passei na minha infância, não é os traumas que eu carregava dentro de mim que me travavam, não é aquilo que eu passei que eu tenho que fazer com que isso vá à frente, passar para outras pessoas. Não é aquilo que fizeram comigo que eu tenho que fazer com o outro. Eu escolhi ser diferente. Eu escolhi sair das trevas para a preciosa luz. Eu escolhi ser uma nova criatura. Por isso que hoje eu digo, eu sou a Valéria Lins, a qual o Senhor resgatou. Uma dracma perdida, ferida, cheia de carrapicho, cheia de coisas imundas sobre o seu corpo, mas através da palavra e da permissão, porque a gente tem que permitir. O Senhor, Ele tem me mudado. E hoje está aqui essa mulher que todos os dias tem buscado transformação. Pode até o homem dizer que não, porque muitas das vezes, deixa eu te falar uma coisa, você tem um potencial, você é gigantesca, você tem uma história para você contar, porém as pessoas não te validam. Mas sabe o que eu vou te dizer? Não espere validação de homem nenhum, porque aquele que criou, aquele que te fez, aquele que te deu uma identidade, que diz que você é filha, é amada, você é princesa, você é preciosa, ele já te validou. Ele só diz para você, vai e leva a minha mensagem, vai, fala o teu testemunho, e de verdade, sabe por quê? As marcas e as cicatrizes são a verdadeira história, aquilo que você tem, sabe? E não é por causa das marcas e das cicatrizes que a gente tem que parar. É se posicionar e saber que no meio do teu choro, no meio da tua nunca esteve sozinha, sabe?
no meio do seu choro, no meio das tristezas, no meio do você pensar que você não vai conseguir, você querer desistir, e o Senhor sempre te impulsionando. Então, é isso. O que você tem alimentado a sua mente? Do que você tem se alimentado? De lixo ou de luxo? Você está com pessoas que vai te levantar ou você está com pessoas que vai te jogar dentro do poço? Você está esperando validação de homem ou você sabe que você já tem uma identidade em Cristo? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou a Valéria Lins, a Valéria do Geraldo, a mãe do Rafael Rodrigues Felipe, avó de 14 netos. Eu sei quem eu sou. Tenho minhas 3 noras, tenho meus irmãos que eu amo, tenho a minha irmã aqui que eu cuido. Não é fácil, se eu falar para vocês que é fácil, é mentira. Tenho o meu trabalho, dou amor lá para aquelas idosas, dou amor para aqueles que querem receber. Porém, se eu também chegar nos lugares e a pessoa me receber com trevas, pessoas não me receber com paz, eu ali, sacudo a poeira até das minhas sandálias e viro minhas costas, porque se a pessoa não está em paz, ela está em trevas, e eu não sou trevas, eu sou luz. Então, continue fazendo aquilo que o Senhor, Ele tem colocado em você, e não se preocupe com aqueles que fingem que não vê, porque é notório. Você é luz, eu sou luz, e a gente vai falar a verdade que Cristo fez em nós. Porque a gente tem uma história, e não é por causa dessa história de fracasso, não é por causa de uma história de tristeza, uma história de rejeição, uma história de abandono, uma história de você ter que ter tido uma responsabilidade em criança. Não é isso que vai fazer de você um monstro, que vai fazer de você um bicho, não. Essa história toda é porque o Senhor te colocou ali para você fazer a diferença, é para você brilhar, para você ser luz ali naquele lugar. Então, querida, como você tem pessoas que estão te impulsionando a pegar a tua cama e andar, Valéria, levanta e anda. Como você tem pessoa que fala, cola contigo que você brilha, cola comigo que você brilha. Como você tem pessoas que te abençoam, que ora pela sua vida, que ora pela sua causa. Não se preocupe com o resto. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele que está no controle da tua impossibilidade. Aquilo que você não pode, o Senhor, Ele faz. Mas aquilo que você pode, é você que tem que fazer. Então, levanta, se prepara, conte a sua história, a sua verdade. Não maqueia, não coloque máscaras, sabe? Não coloque, fala a verdade. Então, hoje, nessa tarde, eu vim aqui para dizer, porque o Senhor, Ele é universal. João 3,16, por amar o mundo, Ele enviou seu Filho unigênito para nos salvar, para me salvar, para tirar e nos dar a garantia de uma eternidade maravilhosa. Se aqui nessa terra a gente passou momentos, de desilusão, de rejeição, de abandono, e até hoje tem passado algumas coisas aí, a gente, pela nossa fé no Filho de Deus, um dia a gente vai acabar todo o sofrimento. Enquanto estiver aqui, a gente vai passar nas aflições, entendeu? Mas a gente tem um Deus que Ele é por nós. E a gente se permitindo. Romanos 12, 1-2. Você pedir ao Senhor, você falar, porque é a misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos transforma todos os dias, que nos molda todos os dias. É a graça dele imerecida que nós estamos aqui, E é você se permitir ser transformada. Em Romanos 2 está escrito assim, 12 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sejamos nós pessoas que raciocinamos aquilo que a gente vai fazer. A gente tem que parar, tem que pensar. Quando a gente não tem raciocínio, eu, no meu passado, eu não parava, não pensava, não filtrava. Hoje não. Hoje você para. Senhor, eu posso. Senhor, eu devo. Senhor, é desse jeito. Então, é equilíbrio, sabe? É racional, é você agir com a razão.
Chega de viver por emoção. A emoção, ela faz parte dos sentidos da nossa vida, porém, eu só agia, como foi falado lá hoje, né? Ah, peraí, vou pedir para ela porque ela é assim, 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 porque já sabe os teus pontos fracos, e aí você vai cedendo, só cedendo, só cedendo, só cedendo, só cedendo, só cedendo, e acaba esquecendo de você. Sabe por quê? Porque isso veio de lá de trás, da tua raiz. Esse negócio de você só cuidar. Cuida de todo mundo e não cuida de você mesmo. Então, queridos, ó, a Lins despertou através, da permissão. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor tem feito coisas na minha vida que as pessoas, nossa, que isso? Querido, a palavra também vai dizer, nem só de pão viverá o homem, porque muitos acham assim, ué, cadê o carrão, cadê isso, cadê aquilo? Não é sobre isso, gente. É sobre você, tá em paz, você tá se amando, você tá, com o seu brecão lá em cima, meu brecão, gente, tá entendendo? Se valorizar, você é linda, você é princesa, você é amada, você é eleita, você é escolhida. E não se preocupe com aqueles que não veem isso em você. O nosso Deus vendo, o seu Boaz vendo, e aqueles poucos amigos que o Senhor coloca do teu lado vê isso em você, o resto, é o resto. Vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida da melhor forma, vamos ajeitar o brecão, vamos nos amar, vamos nos valorizar, vamos nos permitir, porque nós somos livres e em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porém, nem tudo nos é lícito, entendeu? O que você está alimentando a tua mente? De lixo ou de luxo? Pensa, reflita, tu é um ser racional. Transformação de mente, metanoia. Vamos beber da fonte no lugar certo, água limpa, água que sacia, água que cura, água que salva vidas, né? Porque se você tiver bebido algum veneno, se tentaram te matar, talvez com um olhar, com um gesto, com isso, a água que jorra do trono do Senhor é um antídoto. Cristo é o nosso antídoto. Que Deus abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti. Feliz domingo. Deus abençoe.